Olá, meu querido internauta, eu sou o Christian Brenner, também conhecido pelos meus aprendizes como Chris Kong. Eu sei que tem muitos aprendizes que estão com saudade do seu professor Chris Kong, então por isso que estou revelando esse nome secreto aqui, desconhecido para o grande público, né? Eu não me apresentava assim, mas como isso daqui tem um certo tom professoral, e eu gostaria muito de fazer em sala de aula isso daqui também, essa discussão que eu estou colocando, que é um evento muito interessante, né? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: a gente teve a Bienal do Livro nesse mês 6 de 2025, e o que aconteceu é que a gente teve um encontro de pessoas que são fantásticas, pessoas incríveis. Estavam lá a Elisa Lucinda, que é atriz, poetisa, que escreve livros. Estava também a Monja Coen, absolutamente pessoa incrível, figuras doces, amorosas, absolutamente, né, uma coisa muito boa juntar essa turma. E no meio estava quem? Senhor Tiago, o chavoso da USP. E aí é aqui que a coisa fica muito interessante. Por quê? Porque o chavoso da USP, no meio daquelas duas, ele primeiro assim, de cara já destoava da coisa, né? Duas senhoras ali, cada uma com um tipo de atmosfera, a Monja Coen com aquela atmosfera sublime, a Lucinda, a gente tem que dizer, a Elisa, que é uma pessoa também que tem uma aura muito legal, de artista, suave, e o chavoso ali, né? Ele acabou virando uma espécie de membro do Racionais que caiu ali, tava ali, no dia tal aconteceu a Bienal, e a coisa assim, e o que ele destoou um pouco, mas teve uma participação incrível, e foi colocada a questão, que é a questão que eu quero pôr para vocês. Não, mas para ver o clima que a coisa começa, como tudo ficou interessantíssimo, eu vou jogar aqui o vídeo. Então acompanhem comigo primeiro a abertura da coisa, para você ver ali. Foi o Lázaro Ramos que era o responsável ali, foi ele que chamou essa patota. Eu acho que ele fez de propósito, mas vamos ver a proposta do que se tratava. Acompanhe o lance. O nosso papo é uma perspectiva de futuro, passos para o futuro. A gente vem de tempos em que, se consumirmos muitas notícias, a gente sai carregado e sai pesado. Mas o papo de hoje é para a gente pôr em prática uma esperança que é possível, né? Conceição Evaristo falou que os nossos passos vêm de longe. E talvez olhar de onde a gente veio e para onde a gente quer chegar seja um fluxo para a gente entender a que viemos nesse mundo. Então eu queria saber de vocês, assim, vou começar pela Monja, mas vocês fiquem à vontade. Mas tá bom, vou dar um pause aqui, isso daqui é só para você perceber a atmosfera. Então, veja, não, vamos falar do futuro, da esperança, etc, né? Bienal, o lance da palavra em jogo ali. E aí, tava tudo rolando assim, de uma maneira até relativamente suave, né? Eu vou pedir para você prestar atenção, vamos fazer uma pequena mudança aqui e passar pro registro que eu tenho. Quem que vai ser a figura? Será Monja Coen? Vai dar uma pequena alfinetada aqui no chavoso da USP. Eu vou considerar da seguinte forma, como uma coisa assim, até meio maternal. Ô chavoso, presta atenção, você está fazendo isso, né? Como quem estivesse falando realmente, ô meu filhinho, por favor, né? Então veja aqui o que ela vai dizer. Que nos tornemos, cada um de nós, um átomo de paz, um átomo de transformação. Ele fala muito de revolução, acho legal, tem que ser, mas não armada. Eu sou contra a revolução armada. Eu vivi aqui no Brasil, eu tenho 78 anos de idade, eu era jornalista na época que tinha um governo militar, colegas meus de redação desapareceram, muita gente sumiu, eu saí na rua jogando pedra nos edifícios. Tá bom, pausa aqui. Então, você que está me acompanhando, perceba o seguinte. Existe um discurso que ela está trazendo aqui, e que é um discurso maravilhoso, importantíssimo, a respeito da paz, né? Cada um de nós deve ser um átomo da paz. Eu vou deixar aqui no registro do vídeo, para quem quiser ver, vai ficar lá o link do vídeo na íntegra, e também vou deixar
o link do vídeo, que é só um recorte, eu acho que tem mais ou menos uns 17 minutos, que o Chavoso colocou no canal dele, né, e que é mais curtinho. Mas então, a Monja Coen, ela chama a atenção, e aqui perceba que ela entra falando de uma coisa muito importante, que é da perspectiva de uma pessoa que viveu uma ditadura. Então ela já coloca essa carta na mesa, e esse, vamos dizer assim, é um argumento que vai na seguinte direção. Quando a gente está falando de revolução armada, e quando a gente está falando de ditadura, a gente está falando de violência. E a monja, ela é uma pacifista. Então ela deu aquela cutucadinha, eu sei, né, pro Chavoso ali, eu sei que você sempre está falando em revolução, e eu sou a favor da revolução, mas não da revolução armada. Então esse é um momento perfeito para eu deixar claro aqui para o meu público que eu sou um pacifista, e eu vou jogar alguns comentários aqui. Mas eu não pretendo de maneira nenhuma ser o senhor da razão, da verdade aqui, de modo nenhum. Hoje eu tenho um pensamento, acredito que a proposta da paz é a melhor proposta, e vou tentar colocar alguns argumentos aqui em cima disso. No entanto, eu compreendo toda a defesa que é feita em cima de revolução armada, porque muitas vezes as pessoas se veem de uma tal forma que parece não haver um caminho senão esse. Mas eu vou fazer o meu esforço aqui, né? De toda maneira, volto a dizer, 3 pessoas ilustres, o começo foi muito interessante, veja lá, eu vou deixar registrado aqui, é só você entrar ali embaixo, dar uma olhadinha, vai estar o vídeo na íntegra, e quando começa é absolutamente incrível, porque começa de uma maneira muito suave. A Monja Coen pede para todo mundo colocar o pé no chão, sentir a terra, fazer uma respiração, colocar as mãozinhas ali, né, fazendo o cosmo, etc. Então entra numa suavidade, depois é colocada também a Elisa, e ela faz uma apresentação tocante, começa a cantar, foi até uma surpresa, era para ela falar sobre a palavra, e ela vai também discorrer, falar bastante, né, de como que a gente abre um caminho para o futuro por meio da beleza, o encantamento da palavra, né? Então tudo isso é muito suave, é muito doce, eu acho absolutamente amoroso, estou do lado de tudo isso também, né? Mas é necessário sempre a gente ter uma certa lucidez e ouvir tudo que há para ser dito. Então vamos seguir aqui e veja o que eu tenho para te mostrar. Chegou uma pergunta pro Tiago. Existe a possibilidade de fazer uma revolução sem armas? O voto, em algum dia, será capaz de modificar a realidade ou sempre ficaremos no jogo dá e perde? Então aqui, ó, apareceu uma pessoa que estava lá no auditório, o nome dela é Camila, inclusive, não entrou no meu corte aqui, mas o nome dela é Camila, e ela vai e joga essa. Então veja bem, o Tiago Chavoso, ele escutou as observações ali da Monja Coen, que deu uma alfinetada nele, ô dona Monja, a senhora alfinetando as outras pessoas, mas ele ficou quietinho, ele não falou nada. Só que daí vem essa pergunta da Camila, e a primeira coisa que eu vou chamar a atenção é para veja como ele foi sensível, educado, ele teve um tato aqui para lidar com a coisa. Aí você trouxe a pergunta, eu posso responder sem que fique o climão, né? Porque eu tô respondendo a você e não a ela. Bom, vamos lá, né? A gente pode ter opiniões diferentes e não tem nenhum problema, né? Ela é uma monja, me surpreenderia se ela chegasse aqui, né, defendendo que a gente faz a revolução armada, né? Quando a gente fala de guerra, não é, nossa, você romantiza guerras, mortes... Não, de forma alguma, ninguém gosta da guerra, né? Mas a guerra, ela é necessária, a gente tem que lutar, como eu falei antes, pela nossa sobrevivência. Tá ligado? Então, toda a minha vida eu precisei lutar pela sobrevivência. Seja por ter nascido e crescido pobre, na favela, trabalhando na feira com os meus pais desde muito novo, e por aí vai, né? Sobreviver à desnutrição, sobreviver à falta de saneamento básico, né? E aí você cresce, você começa a ser alvo da polícia, você começa a tomar enquadros violentos. Junto disso tem a questão da minha sexualidade também, né? Na adolescência também me entendo como uma pessoa homossexual. E aí é mais uma luta para sobreviver. Eu sou uma pessoa de luta, uma pessoa de guerra nesse sentido, né? Então aqui ele fala uma coisa muito interessante e acredito que é importante frisar isso. Ele fala que é uma pessoa de luta, de guerra, no sentido de um sobrevivente. E isso é muito importante porque a história do Tiago é uma história muito tocante.
Então é diferente o piá de prédio daquele que é o sobrevivente. Isso não tem como dizer que não é. Então há um valor muito grande em tudo que ele falou ali, né? Sobreviver à desnutrição, sobreviver aos enquadres da polícia, sobreviver ao preconceito da sexualidade, que colocou a vida dele em jogo também algumas vezes. Então é necessário ver que a gente está escutando aqui uma pessoa que conhece a violência do mundo, que conhece a situação de desmazelo diante desse mundo, né, que não dá muitas oportunidades, que não dá muitas chances. Então, assim, acredito que é necessário prestar atenção à história que ele traz, né? É lógico que ele está dizendo, para além disso, né, de que ele é uma pessoa de luta, de combate, nesse sentido de sobreviver, que ele está colocando também a ideia da Revolução Armada ali. Mas depois a gente vai ver isso com um pouquinho mais de clareza, né? Então, posto isso, né, que ele vai falar uma única vez ali, ele foi muito suave, né, ele foi muito legal, né, ele disse que ele nem ia tocar no assunto, mas aproveitou a pergunta. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui, acompanha comigo. Na transformação, que foi uma palavra que eu usei muito aqui hoje, né, na transformação social que a gente precisa para o nosso país e que tem que ser muito profunda, tem que ser estrutural, né, não são coisas superficiais que precisam ser mudadas. Esse país tem coisas muito enraizadas para serem transformadas, para serem mudadas, né? Tá, aqui ele falou de uma questão que é uma questão muito importante, que é a questão estrutural da transformação. Uma transformação real, e a pergunta foi feita, ela foi uma pergunta muito interessante também, ela foi colocada no seguinte sentido: mas a gente vai conseguir mudar pelo voto? Isso vai surgir daqui a pouquinho de novo, né? E eu considero que é muito importante, mas é possível fazer a revolução, promover a mudança no nosso país pelo voto? E aqui o que você está vendo é o Chavoso falar o seguinte: a gente tem uma estrutura. Ele ainda não falou de quanto tempo tem essa estrutura e como ela se perpetuou, mas ele vai tocar nesse assunto. Então, veja, conseguir transformação real. A gente consegue pela paz? A gente consegue pelo voto? E é lógico que aqui a gente vai ter que falar a respeito da democracia, que vai ser louvada, vai se chamar a atenção a importância dela, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho ali. Aí a gente tem a proclamação da República, mas não tem reforma agrária e o racismo continua e esse povo negro vai para as favelas, para os morros, para as periferias e vai ser exterminado pelas polícias. Então isso é o nosso país. As mudanças sempre aconteceram de forma superficial, por cima, sem mexer na estrutura. Quem pode mexer na estrutura é o povo. Aqui eu concordo em número, gênero e grau com o Chavoso. Eu realmente só acredito numa transformação que venha pelo povo. E veja que nesse momento que eu estou falando de uma transformação que venha pelo povo, eu não estou necessariamente dizendo pelo voto do povo. Não, não. A minha crença, ela é um pouco diferente de que a gente vai conseguir algo só pelo voto. E isso também será explicado, né? Mas é importante notar o seguinte: está colocada a questão aqui do povo, e como é que a gente faz uma mudança que seja estrutural? Porque o que ele falou é real. A gente tem uma situação, né, desde a proclamação da independência até se estabelecer uma república, e na verdade não houveram mudanças no que diz respeito àquele estatuto das classes sociais. Não houve uma mudança no sentido da gente conseguir acabar com a desigualdade social. O nosso país é um país de história de desigualdade, que é um poço que separa as pessoas e que é cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez mais afundado, cada vez mais cavado profundo, separando realmente, impedindo a possibilidade de se passar de uma condição para outra, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Quando a gente vai para cima de transformar isso, essa elite que está no poder há 500 anos, porque são as mesmas famílias no poder desde 1500, essas pessoas não vão deixar o poder por livre e espontânea vontade. O que eu quero dizer? A gente não vai tirar essas pessoas do poder nem por voto e nem pedindo por favor. Aqui ele começa a colocar uma coisa que é um questionamento muito sério e
também, de certa forma, é um questionamento um pouco difícil, talvez até um pouco triste de se pensar, né? Veja, se a gente tem uma determinada elite, alguém que está por cima da coisa toda, isso já há 500 anos, e a gente está dentro de uma democracia há tanto tempo, e isso não aconteceu, né? Inclusive com o governo de esquerda. E eu acho que é importante chamar a atenção para isso, porque imaginamos que uma vez eleito alguém que é de esquerda, haverá essa transformação social que a gente quer, que mexe na raiz. Mas a grande verdade é que a gente está acumulando anos de governo de esquerda, e a transformação realmente social, estrutural, ela não acontece. Gosto muito do que vai dizer o Eduardo Marinho, que o que aconteceu nesses anos de governo do PT, que também já foi feito um grande esforço para reverter, foram cair algumas migalhas, como por exemplo, abrir acesso da universidade, da faculdade pública, para as minorias, para aqueles que são os desvalidos da sorte. Então a gente conseguiu algumas migalhas, mas não foi uma mudança estrutural. Qualquer um que for analisar com realidade, e é lógico que aqui eu preciso chamar a atenção que houve uma grande mudança vou falar o personagem porque é necessário para poder ilustrar com clareza. O Lula sindicalista, ali pelo final da década de 80, ele vai ser reformatado. E isso tudo foi um planejamento, foi um esforço feito, né, para que ele fosse ele chegou a ser conhecido como Lulinha, Paz e Amor. E a partir do momento que ele começa a negociar, a partir do momento que ele não é mais um sujeito radical e ele vai para a mesa de negociação, é nesse momento que ele chega a se tornar presidente. Então, foi necessário chegar no diálogo, mas ao mesmo tempo que tem o diálogo, a gente tem que pensar uma coisa. Se você for voltar lá na história do Quilombo dos Palmares, você vai encontrar, além do Zumbi, um outro personagem muito importante, que era o rei Gangazumba, que estava lá. E o que acontece é que foi oferecida uma negociação. Olha, a gente vai dar para os negros um pedaço de terra aqui para que vocês possam viver, para que vocês possam ficar. E isso acaba com a guerra, ninguém mais precisa morrer. E vocês ficam satisfeitos com um pedaço de terra, com a liberdade de vocês. Nós ficamos satisfeitos também de não ter que ficar enfrentando essa guerra, etc., né? E parece uma proposta muito boa. Zumbi foi contra, ele continuou lutando até morrer. Gangazumba, ele aceitou. Então isso chama atenção para uma espécie de consciência que nós é difícil de ter, mas que é necessária ter. Se você for tentar negociar com um bandido, você vai se dar mal, porque o bandido ele nunca vai oferecer para você um bom negócio, né? Então, eu sou um pacifista, acredito fortemente na mudança pela paz como duradoura. Esse é o ponto principal que eu quero falar aqui. Acredito que só por meio da paz a transformação social ela é duradoura, mas é preciso também encarar uma certa realidade de que fazer essa negociação, você ir lá, não, pô, peraí, vamos mudar agora isso, fica num terreno assim, poxa vida, muito idealístico, muito utópico, de que você vai chegar para essas pessoas que estão no poder há muito tempo, como se a gente pudesse chegar para o Donald Trump e falar, por favor, vire um átomo da paz, né, Donald Trump? Por favor, respira agora, né? Deixa o amor entrar, vamos pensar nos desvalidos, vamos deixar os mexicanos entrarem aí para serem felizes também, não fica expulsando o brasileiro, deixa a galera ficar aí, ser feliz, respira e isso vai acontecer alguma mudança. Não, é difícil, vamos seguir. Tá ligado? Como que vai ser Não tirar? vai tirar com voto? Oi? Não vai tirar com voto? Até hoje não tirou, né? E o que você propõe? Então, o que eu proponho? Então, o que eu proponho? Vira até risada. Mas a pergunta que a Elisa faz ali é uma pergunta nevrálgica. A gente não vai tirar com o voto, e aqui entra a questão da democracia. Vamos lembrar que a democracia ela surge na Grécia Antiga,
Lá em Atenas especificamente, e funcionando da seguinte forma: os cidadãos eles iam para a praça para decidir em conjunto as questões públicas. E é necessário já de cara aqui falar uma coisa muito importante. Quem que era cidadão na Grécia? Era o homem, a mulher não era cidadão, ela não dava pitaco na política. Era aquele que era cidadão ateniense, tinha que ter nascido, então alguém que veio de fora não é cidadão. Tinha que ser maior, portanto, nada dessa história de votar com 16 anos, você não vai dar seu pitaco, né? E a gente vê ali uma sociedade com essa ideia de cidadania, que é uma ideia excludente, que joga para fora as pessoas. Não é todo mundo que vai ser cidadão ali dentro. Então, essa democracia, ela já começa, essa ideia demo, né, que seria o povo, demo significa povo, e kratos, poder, o poder do povo. Era o poder do povo entre aspas, não era para todo mundo aquilo ali, né? Bom, seguindo adiante, quem é que falava ali? Está dentro disso, né? E tem mais um detalhe: não poderia nunca ter sido escravo, porque lá na Grécia, ali em Atenas, se você tivesse uma dívida com alguém e não pagasse aquela dívida, você, seu filho ou qualquer outra pessoa da sua família entraria na casa daquela outra pessoa a quem se devia o dinheiro, tornaria-se escravo durante o período de tempo que seria considerado suficiente para saldar a dívida. E aquele que passou por isso já não era mais um cidadão. Então, olhe quantos detalhes aí, são todos eles excludentes, né? E quem falava e se dava bem, obviamente, era aquele que tinha a melhor capacidade de falar. Quem eram esses? A aristocracia, porque tinha dinheiro e pagava para os sofistas, que eram os professores da época. E eu não sou radical como Platão, né? Não vou malhar os sofistas, que eram meus colegas professores. Eles simplesmente viviam de ensinar, né? Lógico que eles iam ensinar retórica, a falar bem, que era o que o cara, que era o aristocrata, queria que o seu filho fizesse quando fosse para a Ágora. Falar bem, como convencer os outros. E isso vai acontecer independentemente da verdade. Ou seja, ele não era uma pessoa que era educado, aristocrata, para falar a verdade exatamente. Não, mas era educado para defender o seu ponto de vista e converter o voto do outro. Trazer ele para o seu lado, que é uma grande arte, mas é uma arte de ilusão. E muita gente vai dizer isso é negativo, isso é terrível. Eu prefiro que se pense o seguinte: olha, se você já viu o pavão, por exemplo, né, o macho, que inclusive tem aquelas penas lá, quando ele vai atrair uma fêmea, o que ele faz? Ele abre, ele sacode, né, ele faz toda uma pose. Quando você vê os memes de cachorro que estão um do lado de dentro e outro do lado de fora de um portão, e os dois ficam... Abriu o portão, ele já não late mais. Então, assim, na natureza, nós quando nascemos, vamos aprendendo a nos adaptar a esse mundo, criando máscaras, faz parte, não é simplesmente uma coisa do mal, etc. Não. Tanto que se você souber usar a retórica para o bem, você vai levar as pessoas para o bem, tanto quanto aquele que é mal leva para o mal, né? Mas então a democracia, a gente poderia resumir dizendo que ela é uma das mentiras mais antigas da humanidade. Por quê? Porque ela causa uma sensação legal. Eu fui num domingo, a cada 4 anos lá, votei e agora eu fiz o meu papel de cidadão, tá? Tô com a consciência tranquila, né? Como se isso fosse resolver. E a gente sabe que não resolve, né? Nem indo para a esquerda, nem para a direita. Não tá resolvendo. Volto a dizer, quem vai resolver isso não é um super-herói que vem de Krypton, né? É humano assim, senta na cadeira presidencial, agora vou libertá-los. E a gente fica esperando isso. Não é bobagem, a gente tem que evoluir, né, como povo, fazer chegar a educação com uma capilaridade. Capilaridade é assim, você tem até no dedinho do seu pé vasos capilares, que são vasos sanguíneos muito finos, do tamanho de um fio de cabelo, coisa que eu não tenho, mas que levam o sangue até lá. Então a gente tem que levar a educação a toda a nação com essa capilaridade para chegar em todos. Vamos mais um pouquinho aqui. Então, todas essas pessoas, esses movimentos, essas revoluções, infelizmente precisaram pegar em armas, porque, né, tem a frase do Mao Tse Tung, né, que ele fala assim: a gente quer acabar com a guerra, mas infelizmente para acabar com a guerra você precisa da guerra. A gente quer acabar com as armas, com os fuzis, mas para isso a gente tem que empunhar o fuzil.
nessa hora aqui não entrou na filmagem, mas é importante dizer, a monja pegou e deu um junta nele falando, e olha a China então, como ela tá maravilhosa, a China, né, que ninguém pode falar nada, ter uma religião, etc. Então, assim, o que eu quero dizer? Pronto, ele chegou no ponto e ele falou isso uma única vez. Eu acho que o Chavoso aqui, ele foi muito cordato. Cordato é aquela pessoa que é ordeira, né, que é pacífica. Eu acho que ele jogou bem com a situação. Só nesse momento ele pegou e abriu assim, não, tal. Ele soube contemporizar é você encaixar com o ambiente da Bienal, etc. ali, né? Mas é necessário, então, daí eu fazer a seguinte observação. Eu penso na questão da violência e da Revolução Armada da seguinte forma. É uma forma bem fácil de você entender. Quem já assistiu Tom e Jerry na infância, que é aquela coisa do gato perseguindo o rato, e o que acontece? Um dá um soco no outro, o outro volta a dar uma paulada, o outro vai voltar com bastão, o outro volta com cano, depois vem um revólver, daí depois do revólver vem uma espingarda, depois da espingarda vem um canhão, e essa história ela não acaba. E todas as revoluções, e é importante frisar isso daí, gente, vamos pegar e olhar as revoluções que a gente teve, armadas, sangrentas, etc. Todas elas depois tiveram uma reação. É só pegar a Revolução Francesa, você vai ter isso. A diferença era na mão de quem estava a guilhotina, mas as cabeças iam ser cortadas por um lado e por outro. Então, o que eu compreendo? Veja, se você for ver uma figura como Gandhi, por exemplo. Gandhi, pacifista, revolucionário com a paz. Ele conseguiu libertar o país dele, junto com todos os seus parceiros que estavam ali, né, dando o seu apoio e lutando com isso. Mas ele não derramou uma gota de sangue para isso acontecer, para que ele conseguisse se livrar do imperialismo inglês. Então, eu considero esse um exemplo, que é um exemplo muito importante. Eu acho que quando a gente olha para o que já aconteceu no nosso país, o poder que tem, por exemplo, algumas classes sociais, né? Os caminhoneiros, eles podem parar o país. Tem que parar o país pelo motivo certo. Aí seria incrível se todo o povo se unisse. Não, pera lá, a gente quer modificar o que está acontecendo hoje no nosso país, o regime, etc. Então, trava todo mundo, ninguém vai trabalhar. Faz aí uma greve coletiva de um dia no país inteiro. Greve coletiva que ninguém fure. E esse é o grande problema, na verdade, né? A galera que viu ali, pô, ó, o cara tá despedindo porque fizeram a greve, então eu vou entrar no lugar. É o fura-olho, né? Esses camaradas. Enquanto tiver isso, enquanto a gente não for unido, enquanto a gente estiver brigando, porque o meu político de estimação é esse, e o seu político é aquele, enquanto a gente estiver dividido, não vai acontecer. A gente pode modificar as coisas, com plebiscito, com uma série de coisas, mas para isso o povo tem que estar unido, tem que haver a vontade. Então a transformação ela não virá de cima em quem votamos, ela virá de baixo pela mobilização popular. E eu acredito numa mobilização que aconteça pela paz. Eu acredito que a firmeza da paz é a única que pode estabelecer uma condição de estabilidade futura. Porque enquanto a gente tiver pessoas contrariadas, raivosas, enquanto a gente tiver isso, o que vai acontecer é que vai estar algo abafado, fermentando, esperando o momento de vir à tona. Então acredito honestamente que existem meios que são radicais, como isso que eu falei, de parar o país. Não exatamente que a gente vai conseguir a paz soltando pombinha, fazendo poesia, não é tão simples assim, né? Não é tão simples enfrentar a criminalidade, não é tão simples enfrentar o uso desproporcional da força pelos policiais, que é uma realidade que o Chavoso ele vai colocar em alguns momentos ali também, e isso existe, né? Mas do mesmo jeito que eu sei que existem professores que são maus professores, são maus profissionais, também tem o policial que é o mau policial, mau profissional. Mas é claro que não são todos. E eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente. Mas vamos continuar aqui para ver o que a gente exprime mais um pouquinho do que está acontecendo. Chegar lá armado? Bom, aí você rompe com a democracia, que é o que mais, a coisa mais... Que democracia? Boa resposta. Essa que dá para você falar isso? Não.
Não, desculpe. É só na democracia que pode ter essa conversa aqui, meu bem. Se não fosse uma democracia, mas só podia isso. ter essa conversa, você podia ser preso. Tá, só isso aqui é a democracia? Beleza, isso aqui é importante, legal, a gente pode chegar, pode falar. Agora, isso é muito pouco. Tá aí, né? Ele jogou ali. Foi uma grande pergunta, né? Uma grande questão ali que a Elisa coloca. Poxa, mas e se não fosse a democracia, você não ia poder estar falando isso? Aí ele vai devolver, poxa, mas isso é pouco, isso não é o suficiente. E realmente, veja, ter a liberdade para falar, mas não ter o que comer, que a gente fica numa situação que, tá, beleza, eu posso falar, mas eu continuo me ferrando, eu continuo sem segurança, eu tenho medo do bandido, mas também tenho medo da polícia militar. Então, quer dizer, é uma vida que é uma vida complicada essa. Os problemas que estão sendo colocados aqui, eles não são simples. E eu estou fazendo a minha defesa, mas como eu falei, não quero ser aqui o dono da verdade, o dono da razão, porque é tudo muito complexo. Então, no momento que ele fala assim, poxa, mas que democracia? Democracia para quem? Democracia para quem tem uma vida de classe média estabelecida, que está numa boa? Que democracia é essa para aquele que não tem o que comer? Que democracia é essa para aquele que não tem para onde ir quando está adoecido, né? Então o Chavoso, ele coloca uma questão aqui que é complicadinha. Vamos lá. Porque quando a gente vai olhar para as coisas mais importantes, necessárias, fundamentais, a gente não tem democracia, né? Por exemplo, nos vários problemas que eu citei aqui, no próprio direito à vida, né? Eu acho que a gente não tem uma democracia num país em que a polícia mata 6 mil pessoas por ano, onde 80% dessas pessoas são pretas e pardas. Então ele está colocando aqui na mesa justamente o que eu havia falado. Pô, mas que democracia é essa? Uma pessoa que está na batalha contra todas as injustiças, preconceitos, opressões, discriminações, minhas e de outros. Então aqui agora, poxa, Chavoso, você precisa me auxiliar, cara. Como é que ele está dizendo aqui que ele está, né, em frente de batalhas diversificadas, inclusive a que ele vai citar aqui, ó. Também, não olho só para o meu próprio umbigo, né? Sou vegano desde os meus 13 anos de idade. Com 13 anos eu olhei para os animais e eu falei, por que a gente mata os animais para satisfazer os nossos prazeres e desejos? Com 13 anos eu criei essa consciência e desde então eu não consumo mais nada de origem animal. Pô, Chavoso, meu querido, você é vegano, cara, e tá falando de revolução armada. Meu querido, você não usa produtos animais. Tu vai defender a vida da galinha e vai jogar um ser humano ali para enfrentar uma batalha, cara? Então, peraí, aqui a coisa ficou complicada para mim, porque afinal de contas eu penso da seguinte forma, olha, é dureza essa questão do animal, né? E eu ainda só não me tornei vegano, nem vegetariano, meu querido, mas quando eu escuto pessoas como você falar, quando eu assisto alguns documentários, aquilo ali mexe comigo. Então eu já modifiquei muitos hábitos e reduzi muitas coisas, mas ainda não cheguei nesse ponto. Mas daí, meu querido, se tu tá defendendo a causa dos animais, e quando a gente chega nesse ponto aqui, que é um ponto da política humana, etc., tu vai defender de alguém ir para a batalha? Se a gente for pegar toda a história das guerras, quem é que vai para o fronte de batalha? Não são os ricos, não são os poderosos, são jovens, são pessoas, a grande maioria ali, que não tiveram alternativas de vida. São essas pessoas que vão para o fronte de batalha. E daí é necessário a gente colocar a questão que é a seguinte: vamos valorizar a vida, vamos pensar no seguinte: o capitalismo, a nossa forma de viver, o que está acontecendo no Brasil, na nossa sociedade, valoriza a vida? A gente sabe que não. Aquelas 6 mil pessoas que são mortas pela polícia, que o próprio Chavoso falou ali, eles são vítimas justamente de uma desconsideração, de uma não valorização da vida. Então, se a gente vai valorizar a vida para valer, e aqui a minha proposta é colocar o seguinte: se a gente tem um ser humano senciente, seja lá a condição dele, o pior criminoso, assassino,
a pior das pessoas, mas é um ser humano senciente, é uma vida. A gente consegue estabelecer exatamente o valor da vida, quanto que vale uma vida? Não é possível fazer isso. Então eu não posso, falando de mim pessoalmente aqui, eu não posso me colocar ao lado daquilo que é violência. Porque se eu me coloco ao lado das pessoas que estão ali por uma violência, para encontrar saídas pelo caminho da violência, eu sinto que eu estou me colocando junto com todas essas pessoas que não estão ligando para a vida humana, que deixa o pobre morrer na rua, que acha legal a polícia matar um rapaz que foi pegar um chocolate, uma mãe que foi pegar leite para o seu filho. Eu acho que se eu não conseguir valorizar, e essa é a grande revolução que eu considero que é muito importante, que a Monja Coen vai falar também em outros momentos, é a revolução sua com você mesmo, de descobrir quem você é, né, de encontrar-se consigo. Então, para mim, se eu estou colocando a vida como valor supremo, eu não posso defender o uso da violência, a menos que seja em uma condição, para defender a própria vida. Se for para defender um familiar meu, se for para defender a minha vida, aí nesse caso de exceção extrema, o uso da violência, inclusive de tirar a vida de outra pessoa para poder salvar alguém, salvar a mim, salvar um familiar, nesse caso eu entendo que se justifica, mas não de nenhuma outra forma, né? Bom, mas vamos seguir aqui mais um pouquinho. Vamos lá? Tem muita coisa interessante aqui. A gente vive num país que tem uma apartheid, que tem uma segregação racial, socioeconômica. Como você também apontou, a gente está aqui num ambiente com a maioria branca, num país de maioria negra. Por quê? Não precisa que a lei diga aqui só vai entrar brancos. Mas quando você coloca uma cobrança para que se acesse um espaço, a maioria do nosso povo, negro, pobre, não vai acessar esse espaço. Tá aí, exatamente. Então, quando ele está falando dessa questão de apartheid, né, que na África, e inclusive nos Estados Unidos, até quando a gente vê ali algumas situações, tinha o espaço do negro, tinha espaço do branco, inclusive dentro do ônibus, né? Agora, é muito interessante ver o exemplo de Rosa Parks, que foi uma mulher muito importante negra que ela enfrentou sentando-se em um determinado lugar que era para os brancos, no ônibus, sentando-se ali onde ela não deveria, ela simplesmente ficou sentada, não agrediu ninguém, etc. Se tornou um ícone muito importante, conseguiu fazer algo muito significativo. Mas então, para pegar esse negócio que ele falou aqui, a gente pode entrar em todo lugar. Eu cacei um tesourinho aqui, uma preciosidade para mostrar para vocês. Eu só não sei se depois eu vou continuar pacifista, se eu vou continuar defendendo aqui o que eu defendi até agora. Mas vamos dar uma olhada aqui, porque recordar é viver, não podemos esquecer. Vamos recordar aqui. Ah, mas o juro foi para 4 e pouco, o câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso não, mudou. Não tem negócio de juro a 1,80, não tem negócio de câmbio a 1,80. Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Está cheio de coisa bonita para ver. Então mudou o modelo, quis dar o exemplo também, antes que fale. O ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland. Até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para Disneyland conhecer um dia, mas não em 3, 4 vezes por ano, né? Porque com dólar a 1,80 estava indo, tinha gente indo 4 vezes por ano. Então veja que né, Chavoso, a tentação. Eu quero ser pacifista, Chavoso, mas a tentação está sempre lá. Depois que você olha uma coisa dessa, então, assim, a gente vive num país de desigualdade, onde a desigualdade é alimentada. Por que não pode ir 3, 4 vezes por ano para lá? É demais. É demais para um tipo de ser humano, empregada doméstica. Então,
é repulsivo quando ele tentou consertar, sem perceber que algo do inconsciente vazou ali que foi muito repulsivo, para dizer o mínimo, né? Então, se a pessoa ela pertence a uma classe A social, ela pode ir 3, 4 vezes. Agora, se ela estiver na classe C, D, não. Se ela conseguir uma vez, está muito bom. Viaja pelo Brasil, é aqui o teu lugar de viajar. Que é isso? E agora muito me impressiona ver que a gente vai ter as pessoas da classe C e da classe D votando em pessoas que vão ter uma equipe com o ministro da Economia que pensa dessa forma. Então, é de um mal-estar e a tentação vem daí, né? Você fica pensando, poxa vida, não vamos fazer a revolução armada? Então, diante disso daí, pessoa que trata, classifica seres humanos como esse é melhor, esse daqui pode, esse daqui não pode. O que a gente vai mudar aí? Vamos lá, problemas estruturais não se muda através de voto, por quê? Essa república ela é controlada pela burguesia, o sistema político é controlado pelas elites, pelas classes dominantes. A República Brasileira ela surge assim, a partir de um golpe militar dos latifundiários, das elites rurais, agrárias, escravocratas, que vão se perpetuar no poder até hoje, né, quando a gente olha para a Europa, para a Revolução Francesa, para a Revolução Inglesa, né, Estados Unidos, ali a Revolução Americana, são todas revoluções feitas por burgueses com armas em mãos, tirando a antiga nobreza feudal, enfim, do poder. E hoje eles querem que tudo se mantenha dessa forma. E a gente não pode propor fazer o mesmo que eles fizeram agora contra eles? Grande pergunta colocada aqui pelo Chavoso, né? Quer dizer, é muito bom ouvir o Chavoso, é uma pessoa inteligente, argumentando bem, e ele está colocando uma realidade. Todas as grandes revoluções que a gente tem ali iam contra um estado de coisas onde havia uma dominação que era aristocrática. E a gente tem uma dominação dentro do nosso país porque acreditamos que existem 3 poderes, não é? O executivo, o judiciário e o legislativo. Acreditamos nisso. Só que o que a gente precisa acordar, dispersar não, muito pelo contrário, a gente tem que se concentrar em entender, despertar para isso, é que existe um quarto poder, e esse quarto poder ele sempre existiu aí na história do capitalismo, que é o capital. E esse quarto poder, ele vai dominando tudo, legislativo, judiciário, executivo, ele domina tudo, esse quarto poder. Então, assim, a gente precisa sair, romper dessa ilusão, né? A divisão em 3 poderes seria perfeita se ela funcionasse, porque o objetivo seria justamente estabelecer um equilíbrio para que não houvesse um poder absolutista que quisesse mandar em tudo. Mas a grande verdade é que há esse quarto poder, que é o do capital, e ele acaba mandando em tudo. Bom, e aí? Como lidar com isso, né? Estou falando, acredito realmente numa revolução, mas uma revolução pacífica. Né? Não acredito exatamente que a gente vai conseguir isso simplesmente pelo voto. Por quê? Porque o que acontece na democracia é um teatro que apazigua os nossos ânimos. Eu fui, votei e eu estou me sentindo um cidadão que cumpriu com o seu dever. Eu estou numa boa, eu fiz tudo que eu podia. Não é verdade. A gente pode fazer muito mais coisa. A gente pode ir para a rua, a gente pode exigir plebiscitos, a gente pode lutar com unhas e dentes para que haja uma mudança que seja radical, como o Chavoso está falando, que altere a estrutura, a raiz. Porque senão a gente vai ficar sempre com paliativos para os mesmos problemas, para os mesmos abusos. Então eu compreendo muito bem o que ele está falando, né? A coisa que é a graça disso tudo é que caiu assim essa bomba nuclear bem na Bienal ali, o Lázaro Ramos. Ô Lázaro, você colocou lá a Monja Coen, você colocou a Elise, você colocou ali o Chavoso, meu querido. Você fez de caso pensado, né? Um dia, quem sabe a gente consiga, eu encontro esse homem, eu vou conversar com ele, vou perguntar isso daí. Mas de qualquer forma, a gente tem um teatro na política. E quando você tem esquerda e direita, para você dizer eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, você não percebe que é uma bomba de fumaça isso, para você não ver o que acontece, que tem alguém por detrás
desses personagens, manipulando eles, porque ninguém ganha a eleição sem ter o capital, sem ter muito dinheiro, ninguém ganha uma eleição presidencial. E você acha que esse que foi eleito com muito dinheiro, ele vai atender a quem? Ele vai atender realmente ao pobre, que não pôs um centavo na campanha dele, né? Então, e vai haver aquele que vai ser o gangazumba também. Ele não é exatamente uma pessoa má, mas ele está negociando com bandido. E ganhar negociando com bandido é muito difícil. Então, eu acho que esse vídeo, isso que aconteceu ali, foi muito importante, porque dá a chance da gente refletir sobre tudo isso. O povo mais pobre, o povo que está nas periferias, porque é desse povo que vai sair a transformação social, tá ligado? Não é de elites, de políticos ricos, de famílias que estão no poder há décadas, seja de esquerda ou de direita, porque eles estão em ambos os lados, e é junto com esse povo, conscientizando, trocando, politizando, organizando e mostrando para esse povo que a gente precisa ir lá e tomar o poder. Perfeito, concordo. Estamos juntos nesse pensamento aí, Chavoso, é isso mesmo. A France, professora de História, falou o seguinte: pode-se fazer uma revolução através da educação, transformando a mentalidade do povo. Então, eu posso falar? Eu tô doida pra falar. Fala, Elisa. Eu acho que a revolução que você faz, Chavoso, é pela palavra. E eu tô consciente que a gente tem uma democracia frágil, em construção, com vários problemas, mas uma democracia. Eu fiz faculdade numa ditadura. Eu vi meu pai queimando livro numa ditadura. Eu vi os pensadores, como Paulo Freire, serem expulsos como bandidos desse país. Você precisa ouvir essa ancestralidade aqui, que viveu numa ditadura, a sua infância na ditadura. Eu sei exatamente a diferença de uma ditadura para uma democracia. Lutei por ela. Resposta. Essa mulher é maravilhosa, é muito linda, muito querida, é uma mulher fantástica em muitos sentidos e botou ali, olha, escuta aqui a sua ancestralidade, muito bem colocado. Poxa, Elisa, como que a gente não pode não reverenciar você? Mas graças a Deus o que está acontecendo aqui e o que aconteceu ali na Bienal é uma conversa com muito respeito, né? Vamos ver o Chavoso aqui. Eu tive uma senhora que trabalhou na minha casa por muitos anos, se aposentou lá como doméstica, e ela foi no nefrologista. E aí um dia ela falou, Elisa, eu vou ao médico, eu vou ao nefrologista que cuida dos rins. Chegou lá, o médico veio escrito que quem vem aí é uma doméstica. Ele sabe. Quando ela entrou, ele falou assim, o que é, hein? Ela falou, bom dia pro senhor também. Isso era um plano de saúde. E aí ele fala, ela fala assim, doutor, a minha ginecologista pediu para você olhar que eu acho que eu tô com uma pedra no rim. Aí ele falou assim, tá, toma isso aqui, ó. Ela falou assim, eu vou pegar essa receita aqui porque eu vou processar o senhor. Eu vou processar esse plano. Como assim? Como é que o senhor me receita sem nem me olhar, sem nem me examinar, sem saber meu nome, sem fazer uma anamnese? Pá! Ele levou um susto, aquela mulher preta, falando anamnese. O homem se desconfigurou. Essa mulher estava fazendo uma revolução ali, em Botafogo, numa manhã, pela palavra. Eu acredito na revolução pela palavra. Tá bom, então aqui, veja, eu sou um professor também. Sou um professor. Então, acredito profundamente nessa ideia da revolução pela palavra. Eu citei Rosa Parks, que foi uma mulher que fez uma revolução também, se tornou um ícone, simplesmente ficando sentadinha ali, onde o policial falou, olha, você não pode ficar sentado aqui, levante-se, sai. E ela resistiu, ficou lá, foi presa, mas essa resistência pacífica dela se tornou um grande marco e até hoje a gente lembra dessa mulher, né? Então, o exemplo que a Elisa coloca ali é um exemplo muito interessante
E eu detesto ir no médico. Eu diria que eu, um cara branco de classe média, eu passo pela mesma coisa também. Chego lá, o cara nem me examina, vai dar um... Então, isso acontece com muita gente. O cara tá ganhando o dinheiro do Estado para fazer isso, né? É terrível, absolutamente é péssimo. Mas eu preciso dizer que isso é generalizado, acontece com todo mundo. Mas de qualquer forma, pegando o exemplo ali, e eu acho que ela colocou uma forma de resistência, uma forma de seriedade. Eu acredito honestamente que se todas as pessoas que passassem por um maltrato, elas se mexessem nesse sentido, não, eu vou te dar um processo, cara, é isso que tu merece. Eu acho que começaríamos a impor o respeito. E não fez violência a ninguém, não precisa nem xingar a mãe do cara. Leva para um tribunal. Né? É uma forma de revolução. Só que esse exemplo, ele mexe com a minha cabeça, porque eu fico pensando o seguinte, poxa, mas será que é um bom exemplo pegar ali a empregada doméstica, né? Eu não tenho empregada doméstica, por muitos motivos, um deles é dinheiro mesmo, mas outro também é assim, puxa vida, não gosto da ideia de alguém fazendo aquilo que eu deveria fazer. Eu compreendo também que é muito bom que tenha alguém que ofereça esse trabalho, a oportunidade de se exercer esse trabalho, porque muitas pessoas vão precisar desse trabalho, né? Mas não era mais interessante que a gente tivesse uma sociedade onde a possibilidade de trabalhar com outras coisas fosse realmente universal? Não necessariamente ter que trabalhar como doméstica nas tarefas de casa que, em última análise, a própria família deveria fazer. O terreiro ensina a gente a respeitar quem veio antes, mas também ensina a respeitar quem vem agora, né? Então a gente saúda os pretos velhos e saúda os herês também, porque a juventude, né, as crianças, os que estão vindo agora, eles vão levar adiante, né, essa luta, mas enfim, né, a questão da palavra, da comunicação, da educação, tudo isso é fundamental, mas não tem como parar por aí, né? A história da moça, né, a trabalhadora doméstica, isso é muito importante, né, mas agora definir isso como revolução eu já não faço, né? Porque revolução, como eu falei aqui, é uma coisa muito profunda, muito estrutural. Mas a trabalhadora doméstica vai continuar existindo e vai continuar sendo negra. E esse racismo por parte desses médicos e outros profissionais brancos e ricos também vai continuar existindo. O que é a revolução, então? É arrancar tudo pela raiz. Então, acho que primeiro a atitude dele, assim, o Chavoso, ele vai fazer a reverência, vai falar do terreiro, né? Esse reconhecimento à ancestralidade, quer dizer, ele não está se colocando contra isso, mas está colocando ali a visão dele também, né? E, bom, já coloquei aqui a minha visão. A gente precisa realmente mexer na estrutura. Não sei exatamente se simplesmente acreditar ainda. A gente tem tido esse crescimento das mulheres, dos negros, dos homossexuais em lugares de poder. E eu acho que isso a gente está caminhando, ainda que seja a passo de formiga, mas a gente está indo para frente nesse sentido, né? Então, não sei se radicalizar demais, colocando do outro lado um estereótipo que é sempre esse o cara que vai estar do lado do preconceito, etc. Eu também não sei se isso é a coisa mais adequada a se fazer, né? Porque gente boa e gente ruim, do mesmo jeito que eu falei dos profissionais, você vai encontrar gente ruim, né, com todas as cores, em qualquer religião, né, e é até contraditório e péssimo isso, né, uma pessoa religiosa que é má, que é fofoqueira, mas você vai encontrar, né, como você vai encontrar um mau juiz e um bom juiz também. E aquele que é bom juiz, ele pode ser preto, ele pode ser branco, etc, né? Vamos lá. Eu posso ser uma pessoa hoje educada, intelectualizada, estudada, formada, isso não me livra da violência policial. Em alguns casos, ameniza. Já aconteceu de um policial me parar, colocar uma arma na minha cara e perguntar, tá indo pra onde? Eu falar, tô indo pra USP. Ele estranhar e abaixar a arma por causa disso. Mas já aconteceu de eu ser agredido, violentado, um amigo meu ser torturado por um policial. Na virada cultural, eu fazer a denúncia, o caso repercutir, a própria Corregedoria da PM de São Paulo abrir uma investigação, identificar as câmeras nas fardas, constatar que tudo que eu falei era verdade, e o Ministério Público pede o arquivamento do caso. Então isso vai continuar acontecendo.
A gente só vai acabar, não estou dizendo de melhorar, amenizar, suavizar, é acabar com isso. Quando não existe mais polícia militar, quando não existe mais Ministério Público, promotores brancos das elites e tudo que vem nesse combo desse sistema político, econômico, judiciário, em que a gente vive. Muitos policiais negros, muitos policiais pretos. Assim como os capitães do mato também eram negros. Ele termina com essa daí. Assim como os capitães do mato também eram negros, né? Pois bem, então eu espero que isso tenha dado a oportunidade de fazer uma reflexão. Coloquei ideias, eu achei maravilhoso, achei que o que aconteceu ali é exemplar, isso tem que ir para a sala de aula. Em sala de aula tem esse movimento todo da ideia de escola sem partido, né? Eu acho que tem que ser escola sem preconceito, sem violência, sem ignorância, mas tem que ser escola com debate. Tem que ser escola que fala a respeito de política, não pode ser uma palavra proibida. Tem que ter, a gente tem que falar. E aqui surgiu a chance para tudo isso acontecer com pessoas que são pessoas incríveis. Por isso eu acho que vale a pena, vai lá depois, veja o vídeo completo, né? Tem muita coisa legal, interessante que acontece ali no meio. Mas pense a respeito disso. Será que usar a violência para combater aqueles que nos fazem violência constantemente, que é uma violência muitas vezes velada, encoberta por uma ideia de um sistema, que lógico, tem aqueles que estão no seu comando e que têm vantagens e que não estão nem ligando para a vida. Eu não vou ser igual a esses que não ligam para a vida, se eu também quiser movimentar a transformação por meio dessa violência. Pense, volto a dizer, é muito delicado, porque quando o Chavoso fala das questões de não, a gente vai pedir para essas pessoas, a gente vai conseguir pelo voto, então as saídas elas são difíceis e estreitas, mas eu continuo defendendo esse meu posicionamento, de que quando a gente tem diante da gente uma vida, toda a vida é preciosa, e ainda uma vida senciente como é a nossa. Senciente significa essa que é capaz de perceber, saber, eu sou alguém, que eu estou caminhando para a morte também, mas existe a morte natural e existe a morte prematura. Jamais deveria, é uma ferida, a morte prematura, a morte de alguém que não deveria morrer, que foi morto covardemente, injustamente, que foi morto numa guerra, é uma ferida. Será que vale realmente entrar por esse caminho? Será que de alguma forma a gente não ao dizer assim, poxa, a gente não gosta, não romantizo, mas será que não é dizer os fins justificam os meios? E quando a gente começa a dizer que os fins justificam os meios, será que a gente não está se vendendo já por uma corrupção interna? E aí volta a ideia da Monja Coen, a gente precisa voltar, quem sou eu, qual é o meu valor, ficar em silêncio, entender, né, e saber que essas duas coisas elas têm que funcionar juntas. A revolução como também essa revolução individual, de coração, de mente, mas não ter a ilusão de que a gente vai chegar para um ayatollah, que a gente vai resolver todo o conflito na faixa de Gaza simplesmente falando para as pessoas, olha, relaxa, respira, isso não vai acontecer desse jeito. Então, o dilema ele é grande, mas continuo fazendo votos que cada vez mais pessoas acordem. Primeiro para ver que essa batalha de direita e esquerda, a batalha democrática, ela faz parte de uma grande mentira que apazigua a sociedade, mas que não resolve nada e que acaba perpetuando muitas formas de violência. E que precisamos colocar alguma coisa no lugar. Meus aprendizes, eles vinham e me falavam, mas instrutor, o que é? O senhor é contra a democracia? Então não, pelo amor de Deus, eu estou com a Elisa, eu estou com a Monja Coen ali, não vamos. O que a gente vai colocar? Uma ditadura no lugar né? Se não é a ditadura daquele que tem o capital, é aquele que está em maioria, o povo vai, esmaga, bate, guilhotinas. Não, a gente tem que acabar com a violência, seja ela pelo capital, que domina o militar, que no final é o físico de novo, né? Mas também não entrar nessa que a gente vai fazer isso pela nossa violência física. Então,
convido a essa reflexão da gente descobrir uma coisa muito mais poderosa, muito mais duradoura, que é a gente conseguir realmente se tornar humano. Parece que a gente chegou até aqui o século XXI, e quando a gente olha para o cenário mundial, a proliferação das guerras, a violência que acontece nas ruas, no Brasil, parece que a gente, ao invés de avançar, regrediu. E isso é uma coisa dolorosa de se ver, porque nós progredimos de uma maneira surpreendente na tecnologia, mas o progresso tecnológico, o progresso que permite que a gente tenha as mídias sociais jogando tanta coisa na nossa cara o tempo todo, vai dizer o ex-presidente do Uruguai, o senhor Mujica, é mais ou menos como se fosse um macaco que tem uma metralhadora. Se você põe uma metralhadora na mão de um macaco que não sabe o que aquilo vai fazer, como vai funcionar, você tem um grande desastre. E o que eu quero, mais do que qualquer outra coisa, é a gente começar a poupar, a reduzir desastre, reduzir danos. E chegar onde a gente precisa, porque não adianta ficar de braços cruzados também. A violência está acontecendo o tempo todo e já há uma guerra, né? Já há uma guerra. O que eu quero é conseguir acabar com as guerras sem que a gente precise de uma guerra cada vez mais violenta.